Bom, estamos com a prova do Instituto Federal do Pará, do ano de 2020 aqui. Então vamos lá para a parte de matemática. Matemática. Questão número 11. Uma das provas da gincana de integração do Instituto Federal do Pará é a caça ao tesouro. Sara está participando dessa prova com um mapa de instruções e uma bússola. Ao chegar à última instrução da prova, ela seguiu 120 passos para o oeste. Contudo, deveria ter seguido 50 passos para o norte. Ao perceber o erro, resolveu voltar e recomeçar, mas pensou que poderia economizar alguns passos se soubesse a direção exata do tesouro a partir daquele ponto. Se pudesse ir direto ao tesouro, pergunta: quantos passos a menos Sara daria? Então vamos lá. Vou deixar um tempo com vocês para vocês tentarem resolver essa questão aí. Querem que volte o texto? Que tal? Estão conseguindo aí, gente? Estou tentando pensar aqui, professor. Beleza. O senhor pode voltar um pouquinho para baixo só para ver o resto das alternativas? Valeu. A minha deu 130.
os passos que ela iria economizar? Ah, tá. Beleza. Fizeram, galera? Tá difícil, hein, professor? Vamos lá, vou dar uma dica. Ela deu 40. Ela deu 120 passos para o oeste, certo? Mas, na Certo. verdade, ela tinha que dar 50 passos para o norte. Ora, se ela pudesse ir para chegar no tesouro, se ela pudesse ir direto, depois de ter errado, o que é que ela ia fazer? Ela ia andar nessa diagonal desse triângulo retângulo. Ah, meu Deus, eu sou muito burro. Obrigado, professor. Aí ela não vai retornar por esse caminho aqui, ó. 120 e 50. Ela quer fazer o caminho direto da diagonal. Então tem que calcular, tem que calcular a diagonal do triângulo pitagórico e fazer aí quanto que seria se ela voltasse pelos catetos menos a diagonal. Então, no caso, a gente teria que fazer um teorema de Pitágoras, então, né? É isso. Tem que fazer um teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras você pode fazer assim, né? Para não fazer conta com esses números muito grandes. Ó. Aqui é aqui é 120, ou seja, 12 vezes 10. Aqui é 5 vezes 10. 12 ao quadrado é 144. E 5 ao quadrado é 25. E essa soma dá 169. Qual é a raiz de 169? 13. 13. Então, esse número aqui, essa aqui é 13 vezes 10. Quer dizer, é o triângulo 13, 12, 5 multiplicado por 10. Então, a diagonal, a hipotenusa, melhor falando, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 130. Então, em vez dele andar aqui, ó, para voltar ela, né, a Sara, 120 com 50, ela vai andar 170.
Mas se ela fizer andar pela hipotenusa, ela vai andar 130, ou seja, então ela economiza 40 passos. Compreenderam? Sim, sim. É que eu não imaginava, né? Tinha que fazer um Pitágoras. Tem que fazer um Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Só que, em vez de fazer 120, porque você ia achar 144, 14.400, né? E o outro você ia achar 25.000, né? Não, 2.500. Aí você soma isso e achar um número muito grande, que era 13 vezes 10, a hipotenusa. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Copiaram aí? Porque se fosse fazer 120 ao quadrado, é 144, 00. 50 ao quadrado. 50 ao quadrado vai ser 25, 00. Somando isso, vai ficar 169, 00. Tirando a raiz disso, é o 130. É 169 vezes 100. 13 vezes 10. Certo? Mas não precisava fazer toda com esses números grandes, vendo que o triângulo é o 13, 12, 5 multiplicado por 10. Beleza? Beleza. Podemos ir para o próximo? Podemos. Então vamos lá. Questão número 12. A quantidade normal de glóbulos vermelhos no sangue varia de 4.500.000 a 6 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. Está lá, milímetro cúbico. Esses valores, em notação científica, são representados por... Sabe o que é a notação científica, né? Sim. Então vamos lá, podem fazer. Terminei, professor. Terminaram? Que letra encontraram? Letra C. Letra C. Certo, acertaram. Vamos transformar esse aqui, que é o mais fácil primeiro. Ó. Olha, esse aí basta ver quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa notação científica vai ser 6,0 vezes 10 elevado a 6. Só tem uma resposta para isso, que é a letra C. Agora o outro. 4.500.000. Ora, você pode até fazer assim, ó, 45. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 à quinta. Só que eu quero a notação científica. Então, eu divido aqui por 10 e aqui eu multiplico por 10, então.
Então, vai ficar 4,5 vezes 10 à sexta, né? Porque quando é a potência, eu somo os expoentes. Certo? Certo. Esse era mais fácil, né? É. Então, vamos lá. Vamos esperar todo mundo aí copiar. Não sei se alguém que não fez, não entendeu o que a gente fez. A gente pode repetir. Alguém não entendeu? Quer uma nova explicação? Acho que todo mundo entendeu, professor. Todo mundo entendeu, né? Então vamos para a próxima. Copiaram? Sim. Questão 13. Um aluno recebe de auxílio estudantil por mês o valor de R$ 150. Durante um determinado mês, esse aluno terá apenas 20 dias de aula. Se ele dividir seu auxílio de forma igual por esses 20 dias, quanto terá que gastar por dia de aula? Professor, esse 150 aí é no mês inteiro de aula, né? Ele vai receber por mês 150. Mas lembra, né? Que num determinado mês, ele só vai ter 20 dias de aula, o resto vai ser folga. Então, ele quer gastar nesses dias que ele vai ter aula. Minha deu letra A. Alguém achou que a letra A, o Antônio achou que a letra D, todos já fizeram?
Eu tô em dúvida entre a A e a D, professor. Mas acho que eu vou de D. Alguém está querendo mais tempo aí para fazer essa questão? É a D. Isaac acha que dá D? Bom, então vamos fazer. O cara ganha 150 por mês. Ele quer gastar em 20 dias. Olha, então basta eu dividir por 20. Se eu cortar o zero aqui, 15 dividido por 2, metade de 15 é 7,5. Então é letra D. Você não tem que fazer 2/3 de 150, que vai encontrar o valor de 20 dias? Não, nos dias de folga ele não vai gastar. Nossa, professor, eu fiz essa conta, eu pensei que estava errada, porque estava tão simples. Estava tão simples mesmo essa. Pensei que eu tinha errado. Não precisa fazer o 2/3, porque nos outros dias ele não vai gastar. Se ele dividisse o auxílio de forma igual por esses 20 dias, e não por 30 dias. Se fosse por 30 dias, eu ia dividir direto, 150 por 30. Mas no dia que está em folga, ele não quer gastar, ele quer dividir pelos 20 dias de aula. Então é 7,50 mesmo. E não 2/3. Teve alguém que interpretou errado aí. Senão bastava dividir por 30. Já podemos, gente? Sim. Então vamos lá. Jabuti. A dura carapaça desse animal é um peso extra desnecessário para uma corrida de velocidade. Mas na vida real, ela é importantíssima para o jabuti, pois funciona como um super abrigo para fugir de predadores como coiotes, felinos, aves de rapina e raposas. Velocidade: 270 metros por hora, 0,27 quilômetros por hora. Questão 14. Considerando a velocidade apontada no texto anterior, qual seria o tempo mínimo em dias, em que o jabuti percorreria o caminho de Paraupebas a Belém, levando em conta que a distância entre essas duas cidades é de 708,75 quilômetros. Já podem fazer? Ô, professor, deixa eu dar uma olhada nas alternativas rapidão. Pra ver como é que tá. Beleza. Pode voltar para a questão, professor. Valeu.
Professor, o senhor pode ir para as alternativas rapidão para ver se tem a resposta que eu achei? Beleza. Eu acho a letra D. Pode voltar, professor. Pode voltar? Pode. Minha resposta é a letra D. Fizeram todo mundo? Podemos fazer, então? Podemos. Bom, vamos lá. Ora, basta dividir a distância pela velocidade, certo? Porque velocidade é espaço pelo tempo, ou distância pelo tempo. Então, o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade, certo? Certo? Certo. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os 708,75 e dividir por 0,27. Ora, primeira coisa que a gente tem que fazer quando os números são números com vírgula, números decimais, para fazer a divisão sobre deles, é verificar quantos números tem depois da vírgula num e no outro. E se tiver diferente, tem que igualar, certo? Certo. Aqui tem 2 números depois da vírgula. E aqui tem 2. Ora, já está igual, 2 e 2. Então, basta eu tirar a vírgula e fazer a conta como se não tivesse vírgula, certo? Se tivesse diferente, por exemplo, se tivesse 708,75 e a vírgula tivesse aqui, e eu tivesse que dividir por 0,27, aqui tem 3, depois da vírgula, aqui tem 2. Então, eu teria que igualar, botando um 0 aqui, ó, para ficar 3. Agora eu tirava a vírgula daqui e daqui para fazer a conta. Compreenderam? Sim, professor. Copiaram isso? E copiei. Então, o mais importante vai fazer uma divisão de números decimais, números com vírgula, tem que igualar a quantia de números que tem depois da vírgula no dividendo e no divisor. Aí igualou, igualou. Tira a vírgula e faz a conta como se não tivesse vírgula. Ora, então vamos lá. Então agora eu tiro a vírgula aqui, ó. Faço a conta como se não tivesse vírgula. Vou escrever melhor aqui. 27. Aqui, quem eu separo? O 70. Opa, peraí. Quando clica ali, dá um problema. Separo 70. Que valor eu ponho no quociente? 2. 2. 2 vezes 27. 5,4. 54. 54. 70 menos 54 vai dar quanto? 16. 16. E agora? Baixo 8. Baixo 8. 168 dividido por 27. Que número eu ponho no quociente? 4. Acho que dava por o 9. 9? Vamos ver se dá por 9. 9 vezes 7, 63, certo? Então coloco 3, vão 6. Tá, professor, 9 colocar um vezes 6. 2, 18. 18 mais 6 já vai passar e muito. Então não é o 9. Dá pra você colocar um 6. Dá para colocar o 6. Vamos testar o 6. 6. 6 vezes 7. 42. 42. Coloco 2, vão 4. 6 vezes 2. 12. Com 4. 16. 16. Bora. Então aqui vai sobrar quanto? 4.
Vai sobrar 4? Não, 4 não, Sobra desculpa. 6. 6. Sobra 6. E agora, o que eu faço? Você abaixa o 7. Abaixo o 7. Que valor eu ponho no quociente agora? 2. 2. E deu 54 de novo. Vai Ora. fi- Sim. Vai ficar quanto? 13. 13. 13. E agora, o que eu faço? Abaixa o 5. Abaixo o 5. E que valor eu ponho no quociente agora? Você Coloca coloca o o 5. Coloco 5. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Opa. Então deu 0 aqui agora. Mas essa resposta está em quê? em dias. Essa resposta que a gente achou está em dias? Em horas. Ah, não, essa resposta aí tá em horas. Está em horas. Ora, mas ele perguntou, aí eu olho as alternativas, né? Está tudo em dia. Então o que eu tenho que fazer? Transformar tudo isso aí em Dividir dias. por 24. Dividir por 24. Dividir por 24. Quem eu separo? Ou 26. 26. Que valor eu ponho no quociente? 1. 1. 1 vezes 24, 24. 26 menos 24, 2. E agora? Abaixo 2. Abaixo 2. Abaixo 2. E agora? 0 no Abaixo quociente. 0 no quociente. Como você abaixou e não dá para dividir, você tem que pôr um 0 no quociente. E agora? Abaixo 5. Agora abaixa o 5. Então, quando você abaixar e não der para dividir, você tem que botar um 0 no quociente. Não vão esquecer disso, hein, gente? Senão vocês vão errar a conta de divisão. Abaixou o 5. Que valor eu ponho no quociente agora? 9. 9. 9 vezes 4. 36. 36. Coloco 6, vão 3. 9 vezes 2. 18. 18. Com 3. 21. 21. Ora, fazendo essa subtração vai dar quanto? Dá 9. Dá 9. Coloca uma vírgula, abaixo um 0. Mas já dá para eu responder? Já. Já. Já dá Dá para eu responder. 110. Vai dar 109 e uns quebrados. Então Aí ele eu olho arredondou. lá. Então ele arredondou, então. Ele arredondou. 110. Isso aí. 110. 110. Professor, foi de Beleza? outro jeito, só que eu cheguei na mesma resposta do número quebrado. Deu 109, vírgula alguma coisa. Sim, é Eu o que a fiz, gente eu terminou a fiz, conta ali, né? eu fiz do jeito mais complicado de entender. Eu fiz sobre regra de 3, né? Ah, Aí sim. deu, no final deu 109, vírgula alguns números. Aí eu arredondei para 110. Sim. Velocidade é espaço pelo tempo. Então, o tempo é espaço pela velocidade. Bastava fazer essa divisão. Então, isso aqui é importante, ó.
Eu acho que já pode passar já. Já posso passar? Todo mundo copiou? Aí, professor, acabei de copiar. Pode passar. Então tá, vamos lá. Questão número 15. O estudante faz o percurso a pés de sua casa até a escola em 15 minutos. Em 15 minutos. Sabendo que a distância percorrida pelo estudante é de 1.080 metros, pergunta: quantos metros por segundo o estudante percorre em média nesse trajeto? Aí, professor, acabei. Fizeram? Vou esperar os Não. demais. A minha resposta deu letra C. Vamos esperar os demais. Já todos fizeram, galera? Sim, Matheus professor. terminou? Sim, senhor. Pronto, Felipe senhor. terminou? Davi terminou? Bom, então vamos lá. O que é que tem que fazer nessa questão? Primeira coisa, né? Tem que transformar o Sim, 15 em segundos. 15 segundos, certo? Porque ele quer em metros por segundo, né? Certo. E depois? O que é que tem que fazer? Fazer a velocidade média até subir o t. Certo. Pegar a distância e dividir pelo tempo. É isso? Isso. Pegar a distância e dividir pelo tempo. Ora, então eu posso fazer isso direto. Vou escrever aqui em cima. 1.080 dividido por 15 vezes 60. Não é isso? Isso. Ora, cortando esse zero com esse aqui,
sobrou 108 dividido por 15 vezes 6, certo? Certo. Ficou 108 dividido por 15 vezes 6. Ora, mas 108 é 54 vezes 2, concordam? Metade de 108 é 54, concordam? Sim. Só que 54 é 6 vezes 9. Então, isso aqui é 6 vezes 9 vezes 2. Dividido por 15, que é 5 vezes 3, que é 15, sobre 6. Ora, então, eu cortando esse 6 com esse 6, cortando esse 9 com esse 3, sobra um 3 em cima. Então, sobrou 6 quintos. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 12 sobre 10. 12 sobre 10 é 1,2. Perceberam esse jeito aí? Mais rápido, talvez, né? Foi mais rápido. A aula do senhor vai até às 8h20, né, professor? Até 8h15, 8h15, pouco, aí vai pouquinho, vir com o professor. 8h14 a gente já se prepara para encerrar, que o professor vai entrar 8h15. É o Luiz Virgílio? É, o Luiz. Ah, beleza. Entenderam aí, gente? Quer que eu faça de novo? Quer que eu faça algum passo? Não entenderam algum passo? O senhor pode Você pode explicar de novo? de novo Posso. esse passo que fez? Posso. Vamos lá. Vou aumentar aqui a borracha. Ora, eu tinha que dividir a distância pelo tempo. Então, eu tenho que dividir 1080 dividido pelo tempo já em segundo. Mas eu não fiz a conta. 15 vezes 60. Porque se eu vou fazer a divisão, é melhor eu deixar assim para eu próprio ir simplificando, certo? Então, a primeira coisa que eu simplifico aqui é esse zero. Certo? Entenderam isso? Porque 1080 significa que é 108 vezes 10. E aqui é 15 vezes 60, que é 6 vezes 10. Então, cortando aquele zero, estou cortando 10. Todo mundo sabia isso, certo? Certo. Copiaram aí? Copie. Sim, professor. Ora, então o que acontece? Sobrou 108 dividido por 15 vezes 6. Só que a metade de 108 é quanto? 54, concorda? Sim. 54 vezes 2. É o 108, 54 vezes 2. E o 15 é 3 vezes 5. E o 6, eu vou deixar 6 mesmo. Por que você vai deixar o 6 mesmo, professor, e não botou 6 vezes 2? Porque, lembrando da tabuada, 6 vezes 9 é 54. Então, eu vou tirar o 54 e vou botar 6 vezes 9. 6 vezes 9 vezes 2. Sobre 3 vezes 5 vezes 2. Vezes 6. Foi mal. Vezes 6. Ora, então agora eu começo a cortar. Corto o 6 com 6. Corto o 9 com o 3. Sobrou um 3 aqui em cima. Então, quem que sobrou em cima? 3 vezes 2. Sobre 6. Então, sobrou 6 quintos. Ora, mas em vez de eu dividir isso, é mais fácil eu multiplicar por 2 aqui e aqui. Porque aqui embaixo aparece um 10. E dividir por 10 basta botar uma vírgula, não é? E aqui é 12. Ora, um zero embaixo? Sim, um zero embaixo. Então, isso é 1,2. Entendi melhor agora, professor. Quando tiver uma divisão por 5, ou uma divisão por 2, se for divisão por 5, você multiplica por 2, em cima e embaixo. Vai aparecer um 10 embaixo, você só coloca a vírgula. Se tivesse dividido por 2 e multiplicar por 5, também aparece um 10 rápido. Se precisar, né? Se em cima tiver muito complicado. Terminei, professor. Obrigado. Deu para entender melhor.
Beleza. Já podemos ir para a próxima? Podemos, professor. Então vamos lá. Questão 16. Neymaldo comprou uma calculadora diferente. Nela, quando se aperta algum dígito, N, e depois a tecla sinal de igual, aparece no visor a expressão n ao quadrado menos 16n mais 2083. Por exemplo, se Neymaldo apertar o número 1 seguido do sinal de igual, a calculadora mostrará a expressão 1 ao quadrado menos 16 vezes 1 mais 2083, dando como resposta 2068. Pergunta: qual é o número n no qual Neymaldo deverá apertar, seguido do sinal de igual, para que apareça no visor da calculadora o número 2019? Aí, professor, fiz. Fizeram? Sim. Que letra acharam? Eu achei Letra D. B. Acharam D? Isso. Fizeram todas essas contas? Ou não? Na verdade, eu fiz só duas só. Fiz a do 8 e a do 7. Na verdade, não precisa fazer essas contas inteiras, certo? Fiz soma e produto. Soma e produto? Equação de segundo grau. Sim. Fez soma e produto entre quais números? Peguei essa equação de segundo grau, subtrai de 2019, e aí deu um número lá, aí eu fiz soma e produto da equação. Tá.
Entendi. Tá certo, é uma resposta. É uma resposta razoável. Você pegou, como se você tivesse pego aqui x ao quadrado menos 16x mais 2083, dando igual a 2019. Aí você passou 2019 para o outro lado, x ao quadrado menos 16x. Aí fez 2083 menos 2019, igualando a zero, e achou soma e produto, certo? Isso aí. Foi isso? Foi isso aí mesmo. Quanto deu sua resposta? Deu a x1 e x2 deu 8. Deu como que fala, uma O raiz delta é igual a dupla, zero. Aí as duas, x1 e x2 são iguais. certo? Certo. Porque isso aqui é 64, certo? Isso aqui é 64. Então, esse número vai ser, na verdade, essa equação vai ser x menos 8 ao quadrado, igual a zero. E a resposta é, então, x igual a 8. Exatamente. Entenderam a solução que ele fez? Entendi. Não entendi, professor. Não entendeu? Vamos explicar de novo. Eu acompanhei até ali da equação de segundo grau, mas depois eu fiquei um pouco perdido. Entendi. Você entendeu até a terceira linha? Sim, entendi. Não entendeu a última linha, né? Sim. Tá, a última linha. Então vamos tentar descobrir aqui a última linha. Ora, isso daqui é um quadrado perfeito. Sabe aquele de quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Isso sendo a mais b ao quadrado? Então eu tenho ali, ó, x ao quadrado menos 16x, ou seja, 2 vezes 8 vezes x. Porque aí formou aqui, ó, vou mudar para o amarelo aqui. 2 e o 2, ó. Mais 64 ao quadrado, 8 ao quadrado. Ora, então isso vai ser igual a x menos 8 ao quadrado. E como está igual a zero, aqui está igual a zero, eu tenho que vai ser x igual a 8. Compreendeu ali? O último passo? Entendi, professor. Então, copiem. Ou ele fez, qual é o número que multiplicado dá... Quais são os números que multiplicados dão 16 e multiplicados dão 64 e que somados dão 16? Ora, é 8 e 8. Aí, professor, deixa eu escutar. Terminaram? Eu fiz do jeito mais fácil, mas mais demorado, né? Que foi vendo as alternativas. Sim. Eu fui vendo eu dei uma expectativa que poderia ser ou a 7 ou poderia ser a 9. Aí eu fiz a 7 e deu 2020. Aí eu já percebi que seria o próximo, que é o 8. Entendi. Professor, o senhor poderia subir um pouco só para eu conseguir pegar uma parte que eu não consegui pegar para copiar? Rapidão. Tá, com certeza. Pronto. Beleza. Ora, um jeito que
o Ian fez aí, por exemplo, vou precisar fazer a conta também de tudo, né? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo de um deles. Se fosse o 5, eu não vou fazer 5 ao quadrado 25, menos 16 vezes 5, mais 2.083. Basta eu também ver o último número. Aqui termina em 5. Aqui vai terminar em 0. 5 vezes 6, 30. Aqui vai terminar em 0. Mas aqui que é o 3. Ora, então o que acontece? Isso aqui vai ser um número diminuído de 5, não é isso? Diminuído do 5. Então vai terminar em 8 aqui. Então não vai ser o 5, por exemplo. Entenderam o que eu falei? Sim. Se fosse o 5, ia terminar em 8. Então, eu já descarto o 5. Para não ter que fazer a conta toda disso daí. Não precisa fazer a conta inteira, né? O Ian começou pelo 7, viu que deu próximo e achou o 8. Mas ele fez muita conta. A melhor solução seria mesmo aquela que a gente colocou do Felipe aí. De pegar a equação de segundo grau e tentar achar a soma-produto, ou, como a gente fez ali, achou que era um trinômio do quadrado perfeito, né? Certo? Certo. Podemos ir para a próxima? Podemos. Opa, tem que apagar isso aqui. Em um torneio de futebol, o prêmio será de R$ 900 e deverá ser dividido entre os 3 primeiros colocados. O primeiro colocado ganhará metade do prêmio, o segundo ficará com o terço do prêmio. Pergunta: qual fração corresponderá ao prêmio recebido pelo terceiro colocado? Terminei, professor. Terminaram? Todo mundo? Senhor, Que resposta acharam? Letra a A. minha deu C. 2 respostas diferentes, vamos verificar. Podemos fazer, gente, ou tem gente fazendo ainda? Pode fazer. Pode fazer, Pode professor. fazer?
Bom, o primeiro recebeu metade do prêmio. O segundo recebeu 1/3 do prêmio. Então, juntos, eles receberam essa soma aqui, certo? Certo. Ora, quanto que dá o MMC entre 2 e 3? Dá 6. Dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, eles juntos receberam 5 partes de 6 partes. Ora, então o terceiro que recebeu quanto? Recebeu 1/6, letra C. Certo? Porque se eu dividir o prêmio em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, muito grande a última. O primeiro e o segundo receberam 5 partes de 6. Ora, então o último recebeu 1 parte de 6. Certo? Certo. Tô copiando, professor. Tá. Aí, professor, acabei de copiar. Todos terminaram? Sim. Então vamos lá, vamos para a próxima. Opa! Questão 18. Um observador avista um determinado prédio sobre um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que a distância do observador até o prédio é de 50 metros e que a altura do observador é de 1,8 metros, 1,80 m, qual é a altura aproximada do prédio? Dados. Raiz de 3 é igual a aproximadamente 1,7 e a tangente de 60 é raiz de 3. E tem as alternativas, né? Vamos lá, podem fazer. Então, professor, o que é tangente? Tangente. Num triângulo retângulo, a gente tem as medidas do seno, cosseno de um ângulo e tangente. Não tem nada de mais essas palavras, porque elas são só divisão. Por exemplo, nesse triângulo retângulo que está desenhado aí, digamos que esse aqui seja o B, esse seja o C, esse seja o A. O seno desse ângulo de 60 que está aqui, ó, vou botar lá então ali como está escrito aqui, né? Vamos fazer no geral. Digamos que esse ângulo aqui seja alfa. Então, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. O seno de alfa é B sobre A. Cosseno de alfa é C sobre A. E a tangente de alfa é B sobre C. Então, são razões. Seno, cosseno e tangente são razões. São divisões dos lados de um triângulo retângulo. Então, você pode falar assim, ó, que o seno desse ângulo aqui, o seno desse ângulo, é o lado que está oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Esse é o seno. É uma divisão entre os lados. Do lado oposto ao ângulo, pela hipotenusa, é o seno. O cosseno é o lado que está formando o ângulo. C sobre a hipotenusa, chamado cosseno.
é uma palavra para explicar para explicar uma divisão de lados. E a tangente é o B, o lado oposto sobre o lado adjacente, sobre B sobre C. Entendeu? Copia isso, isso daí é importante, pode cair. A minha deu letra B. Apesar dos nomes novos, são só divisão de lados. Seno. O lado oposto sobre a hipotenusa, o cosseno. O lado que está formando o ângulo sobre a hipotenusa, que é o cateto. Lembra da palavra cateto? No triângulo retângulo tem cateto. Então, o cateto que está formando chama cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, dito isso, podem fazer. Alguém já terminou, parece que foi o Felipe. Fizeram? Acho que estou fazendo alguma coisa aqui, tá dando errado a conta aqui, professor. O que ele disse aí na questão? Que a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual. A gente tem que a tangente é o B sobre o C. Só que o C é 50. Então, o B vai valer 50 vezes a raiz de 3. Mas ele também falou que a raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, né? Então, eu tenho que fazer B igual a 50 vezes 1,7. Ora, multiplicar 50 por 1,7 é o mesmo que multiplicar 5 por 17, né? Certo? 5 vezes 7, 35, com 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Então, o B vai medir quanto? 85. Mas eu tenho que somar a altura do cara aqui, ó, para chegar na altura do prédio. Então, eu somo mais 1,8. Então, vai dar 86,8, que é aproximadamente 87. Certo? Eu vou mandar esses... Entendi. Eu vou mandar esses 2 PDFs dessa aula e da aula passada
para vocês no grupo. Copiem aí. Eu tava errando só no finalzinho, professor. Então, eu vou mandar para vocês esses 2 PDFs agora no grupo, para vocês fazerem essas últimas questões aí que não vai dar tempo da gente fazer, né? Vou parar aqui a gravação.